E aí galera, beleza? Pessoal, eu quero falar para vocês hoje sobre esse circuito aqui desse amplificador. Ele é um amplificador baseado no livro de Douglas Self, né? Esse amplificador ele recebe vários nomes. Aí na internet tem vários circuitos desse amplificador, ou seja, existem, né, diversas variações, mas a topologia é a mesma, beleza? Aqui nós temos o espelho de corrente, o par diferencial, né, e a fonte de corrente constante. Esse amplificador ele é interessante por quê? Porque ele tem uma distorção THD muito baixo, ok? Ele trabalha aqui com de 35 a 40 volts, até 32, 33 volts, ok? Você pode colocar aqui até 40 volts, 45, né? No máximo aí com esses componentes, beleza? Caso você queira subir essa tensão, tem que observar alguns detalhes. Tem que aumentar a potência, né, desses resistores, tem que trocar os transistores, colocar uns transistores que dissipam mais, né, potência. Principalmente aqui no par diferencial, você pode usar outros transistores com um pouquinho mais aqui de potência. Se eu não me engano, esse aqui é 0,625 miliwatts. Mas se você usar outro transistor, por exemplo, de 0,8 watts até 1 watts, você já melhora também esse circuito, a estabilidade térmica aqui do par diferencial, ok? Aqui nós temos um amplificador de tensão. Esse aqui também é outro transistor que, caso você subir a tensão, você tem que trocar, ok? Esses aqui também. E esses aqui você pode manter, porque esses aqui já são transistores um pouco mais robustos. Eles são transistores que suportam tensão bem alta e tem uma potência, a média potência, ok? Esse também não precisa mexer. Mas o circuito aqui, do jeito que ele está projetado, ele tem uma fidelidade incrível, né? Caso você queira montar aí para o seu home studio, para sua sala, ok? Ou mesmo, né, para substituir algum equipamento que esteja aí parado na sua oficina. Ele é um amplificador simples, né, pequeno até, e com boa qualidade, beleza? Não adianta você fazer amplificador muito simples para o cliente se o cliente tinha um bom aparelho, né? Ou seja, um aparelho hi-fi, aí você coloca um circuito qualquer e dá uma distorção, o cara vai sentir, entendeu? Então aqui é um circuito intermediário, ele não tem nem muitas peças e nem pouca, mais ou menos, né? Meio termo. Por exemplo, é só um par diferencial, só uma fonte de corrente constante, só um espelho de corrente. E é bem simples, né? Aqui no amplificador de tensão você pode substituir esse transistor aqui, ó, por um pouquinho maior. E tem o que? 5, 8, 9, 10, 11 transistores. Todos transistores baratos. Que você pode usar o tipo 41C, aqui o 42C. Já barateia bastante, né? Já que esse aqui é um pouco meio caro, esse transistor aqui. Eu vou fazer o teste aqui ele usando tipo 41. Eu fiz aqui algumas simulações e olha só a fidelidade desse circuito. Eu vou colocar aqui, ó, o tipo 41. Eu vou eliminar esse aqui e esse aqui, ó.
Eu vou colocar o tipo 41 e o 42. E vamos ver se muda alguma coisa aqui, né? Eu vou pegar um NPN tipo 41C ou C. Suporta uma tensão um pouquinho mais alta, né? E ele tava aqui. Isso, ele tava aqui, ó. Então vamos lá, eu vou ligá-lo aqui. Eu vou já pegar logo o outro também, tipo 42C. E vou colocá-lo aqui, ó. Eu vou dar um Alt Y aqui para ele inverter o emissor para cima. E vou dar um close. Então vamos lá. Vamos ligar aqui. Vou ligar o coletor. Vou puxar um pouquinho mais para cá, né? Isso aí, para ficar alinhado aqui. Coletor ao menos VCC. Idem mais VCC. Base. E emissor. Vamos ver aqui, ó, se muda alguma coisa aqui. Tá em 4 ohms. E vamos simular. Aí, praticamente é a mesma coisa, né? Você usa um transistor mais barato e substitui, né, perfeitamente. Tem o mesmo invólucro, mesmo encapsulamento. Não precisa mexer na PCB, beleza? E tem aqui, ó, praticamente é mesmos parâmetros, beleza, pessoal? Eu posso deixar com esse transistor aqui, ó. Inclusive eles são mais fáceis, né, de você achar no comércio. Qualquer esquina você compra, tipo 41, tipo 42. Pessoal, cuidado com componentes falsificados, ok? Quando você for fazer compra internacional, muito cuidado, beleza? Componentes, existem algumas lojas aqui no Brasil que são lojas sérias, idôneas, ok? Eu não posso falar o nome delas aqui, mas caso você tenha dúvida, quiser saber onde eu compro meus componentes, ok? Deixa nos comentários aí e depois eu falo, beleza? Aqui nós temos o BIAS, transistor aquele regula o corrente de bias, né? Através desse trimpote aqui, ele tem uma regulagem bem precisa, ok, pessoal? Com esses valores que estão aqui, não precisa mexer em nada, ele regula certinho o BIAS. E é um circuito que já foi montado, né, várias vezes aí em vários fóruns da internet. Você vai encontrar esse circuito aqui. Alguns chamam de Bramley's, né? Bramley's. Carlos Mergulhão, ele montou muito amplificadores baseado nessa topologia aqui, ok? Então é um circuito que funciona. É um circuito que você acaba de montar e ele funciona lindamente, ok, pessoal? Então pode confiar, ok? Se você quiser fazer um PCBzinho dele, você pode fazer somente do driver, né? E a saída aí você usa o total de transistores que você quiser aí, ok? Ele pode trabalhar com um par somente. E se você não quer muito som, né, muito barulho, você pode usar somente um par de transistores. Ele é ideal para residência, muito indicado, né? Ou aí no seu PC você quer ligar a sua interface de áudio aí no amplificador, esse aqui ele é ideal porque ele é pequeno, uma tensão baixa, você gasta pouco no transformador, ok?
Aí se você quiser saber a corrente que ele consome, eu vou colocar aqui um amperímetro para nós vermos aqui o quanto que ele consome de corrente, ok? Eu vou colocar aqui ligar aqui um amperímetro em série com mais VCC. E vamos lá, eu vou colocar aqui em ampere e vamos verificar o consumo aqui desse circuito aqui em 4 ohms a plena potência, que é a impedância que mais consome corrente, né? Entre 4 e 8, a de 4 ela consome mais, beleza? Então vamos ver aqui. Então tá aí, ó, é uma corrente bem baixa, 2.4 amperes, se arredondando 2.5, né? Então se você tiver um transformador de 30 mais 30 ou 28 mais 28 por 5 amperes, já toca esse circuito aqui, beleza? Você pode usar o transformador a partir de 25 mais 25 AC, que esse circuito ele já vai funcionar lindamente, até 30 mais 30, né? 30 mais 30, vamos ver aqui quanto que vai dar. 30 mais 30, 30 vezes raiz de 2, deixa eu ver aqui, 30 vezes raiz de 2 dá 42 volts, 30 mais 30, beleza, pessoal? Então é isso aí, ó. Se você gostou do circuito, comenta, deixa aí nos comentários, beleza? Se quiser que eu faça uma placa, eu posso fazer uma placa, fácil, simples. Se você é membro do canal, eu forneço arquivos Gerber para você fazer sua placa onde você quiser, no exterior ou mesmo aqui no Brasil, com arquivo Gerber. O seu circuito ele vai sair exatamente do mesmo tamanho, né, que eu projetei, e sai do mesmo modelo, ok, pessoal? Não precisa se preocupar com medidas virem erradas, vai vir exatamente do mesmo tamanho que foi projetado no arquivo Gerber, beleza? Então tá aí, ó, circuitinho funcionando lindamente. Eu vou colocar aqui para vocês verem em 20 kHz. O pessoal pede muito, né? Cobra bastante como que ele se comportaria em alta frequência, nos agudos, na região dos super agudos. E tá aí, ó, funciona lindamente também, né? 120 watts de potência. Deixa eu colocar aqui em 8 ohms. Eu vou tirar esse multímetro daqui. Vamos ver. Tá aí, ó, funcionando lindamente. Às vezes o instrumento aqui ele atrapalha a simulação, beleza, pessoal? Tá aí, ó, 0,05 THD ultra baixo em 20 kHz, beleza? É um circuito magnífico, espetacular. Podem montar tranquilamente, sem medo, que o circuito é funcional, beleza, pessoal? Eu vou deixar aqui em 21 kHz para concluir. Ajustar aqui a minha senoide, osciloscópio.
E vocês podem ver que ele tem uma fase muito bem sincronizada, né? Onde os pontos se cruzam aqui, ó, intersecção. Olha só, mesmo na mesma linha central aqui, ó. Quando ele cruza aqui subindo, ele cruza descendo na mesma linha. Isso significa que o aparelho ele está em fase perfeita, ok? Tem também aqui o teste, né? Que a gente vê a fase. Tá aqui, ó. Olha só, a curva de resposta plana, como vocês podem perceber, até 100 kHz. Uma curva de resposta hiper plana, muito boa. Não tem perdas. E olha só a fase, maravilha de fase, ó. Região dos graves e região dos agudos. Eu vou colocar aqui um grid para vocês verem. Olha só, vou colocar também um cursor, show cursor. E vamos lá, eu vou colocar aqui em 20 kHz. É mais ou menos aqui, ó, 20 kHz. Isso, mais ou menos aqui. Então olha só, nós temos aqui em 20 kHz menos 6 graus, né? Na fase, na região dos agudos, praticamente é nada. Isso aí é imperceptível, né? Você só perceberia que a fase se tivesse com mais de 60 graus. Aí atrapalharia a audição se tivesse aqui, ó. Beleza, pessoal? Mas menos 6 aqui é praticamente desprezível, beleza? Temos aqui também a região dos graves, ó, na região de 20 Hz. Nós temos um defasamento de apenas 2, beleza? Então é um circuito maravilhoso, magnífico, e vale muito a pena aí você